Glória a Deus pela sua vida, que você está aqui com a gente. É muito bom a gente ver mais pessoas trabalhando para o Senhor Jesus, empolgadas em contar aquilo que Ele está falando entre nós, os milagres que a gente está vivendo dia após dia. Vocês viram, a nossa pastora está aí, nosso pastor está numa missão da nossa comunidade, lá na Bahia, então vocês não estão vendo ele aqui, mas ele está lá, está com saudade de nós. Semana que vem ele já está aí de volta. Mas eu peço que você continue orando por ele, pela família dele, pelos pastores que estão lá, ministrando na vida das pessoas. Lá, eu acho que é Feira de Santana que ele está. Feira de Santana, Salvador, para que as pessoas recebam a palavra de Deus que está indo sobre a vida delas naquelas comunidades. E hoje, vocês vão ficar aqui um pouquinho comigo, e eu acredito que Deus vai te abençoar também. E até ontem, eu não tinha muito claro o que Deus queria conversar com a gente, ensinar para a gente, relembrar para a gente. Estava até preocupado, porque eu não sabia muito bem o que eu ia trazer. Até pensei, nossa, vou resgatar nos meus arquivos algo para a gente relembrar, já escrito. Mas, à medida que eu fui ouvindo, vendo algumas coisas, Deus foi clareando aquilo que Ele quer nos trazer à memória, que Ele quer nos lembrar. E Ele quer nos lembrar hoje que Ele é um Deus de milagres. Você acredita que Deus é um Deus de milagres na sua vida? Deus é um Deus que faz milagres na nossa vida. Deus, nós temos a Bíblia que tem milagres grandes e Ele continua a fazer milagres. Existem pessoas, existem linhas teológicas que não acreditam que os milagres ainda acontecem. Mas nós, Comunidade da Graça, e isso você precisa trazer para a sua vida hoje, precisa continuar acreditando, independente do momento que você está vivendo, da situação, da realidade, que Deus realiza grandes milagres entre nós. Onde Jesus está presente, e Jesus está presente neste lugar, está num trono assentado, está no nosso coração, está passeando pelo Espírito Santo. É impossível um lugar onde o nosso Deus está, Jesus está, e não aconteça milagres. Então, enquanto nós estamos juntos, reunidos, milagres estão acontecendo entre nós. Você precisa ter essa convicção no seu coração. E Deus, trazendo à memória isso ao nosso coração, Ele quer que a gente não desista das coisas. Que a gente continue a acreditar que Ele pode fazer, que não existem impossibilidades para Ele sobre a nossa vida. Eu quero começar com um texto de Mateus 8, 26. De tantos milagres que Jesus fez. Na realidade, nós vamos ler o Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem.
Este homem é Jesus, que é capaz de acalmar o mar. Você tem noção disso? De falar para o vento parar, de acalmar as ondas, a tempestade, fazer a tempestade parar. Este é o homem capaz de fazer milagres mais simples, digamos assim, na nossa vida. Enquanto eu estava pensando que Deus queria falar comigo e falar com você, ontem eu assisti um filme que talvez você já tenha assistido, que lançou na Netflix essa semana, que é Fé para Impossível. E eu tinha lido há tempo atrás o testemunho lá da René Murdock, de que ela sofreu em 2012 vamos dizer assim, um atentado na praia enquanto estava correndo, e ela tinha 1% de chance de sobreviver. E aí o marido dela, que era um pastor, se mobilizou em oração, postando sempre o avanço ou a regressão dela no Facebook, e ela sobreviveu sem sequelas, resumindo tudo. Mas essa trajetória, esse filme, que é uma realidade, porque foi algo que aconteceu, ele nos mostra o quanto nosso Deus continua a realizar grandiosas coisas, e essas coisas acontecem perto de nós, onde nós estamos. E nós somos muito rápidos para aumentar as nossas dificuldades, para se lamentar diante daquilo que a gente está vivendo de ruim. E a gente olha para aquilo que a gente está vivendo e a gente só olha as impossibilidades. O quanto o prognóstico ruim, quanto que essa situação não pode se resolver. A gente olha os números de quantas pessoas não conseguiram sair dessa situação e a gente limita o poder de Deus com o nosso pessimismo. Nós achamos que a melhor postura a tomar diante das situações é: não vai dar certo. É melhor eu não me iludir. A gente pensa diante de uma situação. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu nem vou com expectativa. A gente tem uma doença, a gente já é pessimista. Não. E ainda, se você pesquisa na internet, é câncer. A gente recebe o diagnóstico o exame, chega agora você baixa na internet, já tem lá o diagnóstico. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Procurar na internet, e a gente já fica com a cabeça preocupada. O que será que vai acontecer lá na consulta? E aí chega lá, não é nada disso. E então a nossa postura diante das adversidades é de pessimismo. É de que as coisas ruins vão acontecer e, por vezes, nós aumentamos as coisas e aí surgem outras doenças, que é a ansiedade, que é o medo. E isso, por incrível que pareça, limita o poder de Deus. Faz com que trave o poder de Deus, e a gente vai ver lá na frente que a gente impede que o milagre chegue a nós. E é isso que a gente vai combater com a palavra que Jesus está enviando para nós. Graças a Deus, nós não conhecemos todas as coisas. E uma das coisas que nós não somos capazes de fazer, e graças a Deus que a gente não é capaz de fazer isso, é impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E o agir de Deus é bom, e o agir de Deus ele é perfeito para as nossas vidas. Graças a Deus que basta um decreto, uma palavra de Deus sobre nós, e tudo muda. Basta uma palavra de nosso Deus e as coisas voltam a reviver sobre nós. E os sonhos voltam a reviver sobre nós. Basta uma palavra do nosso Deus e nós somos totalmente curados. Basta falar, recitar, profetizar
um versículo e tudo muda nas nossas vidas. O que parece impossível dentro do nosso conhecimento, do nosso entendimento, das coisas que já aconteceu, do que a ciência diz, Deus e o poder dele vem e mostra que não há limites para o nosso Deus. Você precisa sair com o coração aquecido de que não há limitação para o poder de Deus diante de algum problema, diante de alguma situação. E é aí que acontece o milagre, quando não tem solução para nós. Ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Você canta isso, fala isso, e você precisa trazer para a sua vida que o nosso Deus é poderoso e Ele continua fazendo milagres grandes sobre nós e sobre a sua vida. Essa é a realidade que você está inserido quando você aceitou a Jesus. De viver dentro de uma atmosfera de milagres. Onde você estiver, vai acontecer milagres, porque Jesus e o Espírito Santo está com você naquele lugar. Então a visão pessimista precisa sair de dentro da sua mente, de dentro de você. E o que é o milagre? O milagre, a gente pode definir milagre como uma intervenção sobrenatural de Deus. A gente tem um acontecimento e tem a ordem natural, tem a previsão diante de tantas situações, tem os números, tem os princípios. Aí Deus intervém e inverte essa ordem. E o milagre, ele transcende as leis da natureza, transcende a nossa capacidade humana, daquilo que a gente pode fazer. Não é um evento comum, não é uma coincidência, mas é um ato extraordinário do poder divino sobre as nossas vidas. O milagre, ele só acontece quando tudo sai do controle do homem. Logo, nós precisamos tirar o controle das coisas. Nós precisamos entender que nós não temos controle sobre as nossas vidas. Para viver o milagre, você precisa tirar o controle. Deixar Deus assumir as coisas. Não é ser irresponsável, mas é colocar-se diante da vontade de Deus. Deus, ele só vai fazer o milagre quando você falar: não tem mais o que eu posso fazer diante dessa situação. Não tenho mais recursos para essa situação. Não tenho como custear essa situação. Não tenho como arrancar essa doença. Não existe remédio para isso. É aí que o milagre vai acontecer, vai se operar sobre a sua vida. Milagre é o que vem dos céus, que é respondido ao nosso favor com uma ação divina. Homem nenhum faz milagres. A gente costuma ver que pessoa vai ser canonizada, vai ser santificada porque fez milagres. Pessoas não fazem milagres. Pessoas podem provocar, podem trabalhar junto com Deus, mas o milagre provém do nosso Deus. É Ele que faz, é a ação dele e é Ele que recebe todo o mérito. É Ele que vai ser glorificado. Os milagres, eles não são aleatórios. Eles cumprem um propósito. Por isso que você não pode reter de contar, porque tem um propósito. Não é só para colocar um sorriso nos seus lábios. Não é para você se sentir bem somente, mas é para suprir alguns propósitos que Deus tem. Eu coloquei alguns aqui. Confirmar a autoridade e a mensagem de Deus. É um dos propósitos para os milagres acontecer na sua vida. Confirmar os sinais, os prodígios, as maravilhas, a gente vê na Bíblia, é tudo para mostrar que há um único caminho, que há um único Senhor, que há um único Salvador. Tudo é para apontar para Cristo.
O milagre é para apontar para Cristo, para que as pessoas foquem que existe um Deus, que existe um Salvador, que existe um que é capaz de mudar toda a história. O milagre ele tem o propósito de revelar a glória de Deus, de revelar que Ele te ama, que Ele se importa com as suas necessidades, com as grandes, com as pequenas, com a que todas as outras pessoas olham como não importante, como banal. Deus olha com olhos de amor, com olhos de Pai para você e revela que Ele é bom, que Ele é glorioso. Os milagres, eles são importantes para chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Muitas pessoas só vão ser conduzidas a Cristo se houver um sinal. E esse sinal é um milagre. Os milagres que nós temos aqui na Bíblia, eles levavam as pessoas a crer no Senhor Jesus, de que Ele era o Messias, de que Ele era o Filho do Deus vivo, e levar elas a se arrepender do pecado. Jesus, Ele fazia um milagre e Ele perdoava as pessoas e as pessoas se arrependiam realmente. O milagre, ele tem o propósito de prover uma necessidade, de libertar, de multiplicar, de trazer a provisão e suprir as nossas necessidades. E o milagre, por último, ele inaugura o reino de Deus. Os milagres de Jesus apontavam para a chegada de um reino glorioso, onde a autoridade era desse rei, chamado Jesus, que tinha autoridade sobre a doença, sobre a morte, sobre os demônios. O milagre mostra que nada consegue ficar acima de Jesus, de que tudo se submete a Ele. Os demônios, as doenças, não existe nada que consiga ficar acima do nosso Deus. E como nós vivemos milagres? Para nós vivermos milagres nas nossas vidas, há um caminho. Há algumas coisas e atitudes que nós precisamos tomar. Primeiro deles, para viver milagres, isso vai exigir de nós depender inteiramente de Deus. Analise a sua vida aí. Em todas as coisas, você tem dependido inteiramente de Deus? Ou você tem dado jeito para as coisas, tem assumido o controle das situações? Não há ação humana capaz de realizar milagres. Não há mandinga, simpatia, tipos de oração capazes de fazer com que milagres acontecem. A ocorrência de um milagre, ela acontece por desejo de Deus. Então, o que você tem que fazer com seus problemas? Levar a Deus. Todos eles. Aflições, dúvidas, dores, inquietações. Você precisa chegar diante de Deus e ser sincero. Sua revolta, você tem que chegar diante de Deus e falar para Ele. E dizer, Senhor, sua dúvida de fé. Você não tem que ficar lá com as caraminholas na cabeça, com seus pensamentos. Você tem que chegar e falar para Deus, Senhor, eu tenho essa dúvida, eu não acredito nisso, eu não consigo confiar nisso. Nós devemos deixar, e a palavra de Deus diz para nós lançarmos as ansiedades aos pés de Cristo. Antes da gente espalhar as nossas frustrações, antes da gente falar do nosso medo, antes da gente buscar um culpado para o problema, que a gente é muito bom nisso, nós devemos apresentar a nossa causa ao Senhor. Antes de murmurar, nós precisamos falar com o Senhor. Murmure com quem vai fazer milagre. Fale com quem vai fazer milagre. Agora você vai murmurar por irmão, você vai murmurar para quem nem é cristão.
Você vai ficar remoendo em si mesmo lá na sua cama, em posição fetal, não vai resolver nada. Você tem que se colocar aos pés de Cristo e falar para Ele, e contar para Ele. Só Ele é capaz de fazer milagres. Logo, para nós vivermos milagres, é preciso buscar a pessoa certa. A pessoa que vai realizar o milagre, que é Jesus. É Ele que vai realizar o milagre. Outro ponto aqui para viver milagres. Para viver milagres também é necessário aguardar o agir de Deus. Não é na sua hora. Deus não trabalha sob pressão. Não dá para colocar Deus sobre a parede. Impor as coisas para Deus. Não é no seu relógio. Jesus, ele tem o tempo certo para agir. Olha as histórias, olha os evangelhos. Ele não adiantou nada. Jesus, ele chegou bebezinho, nasceu como todos nós nascemos. Não adiantou o crescimento dele. Ele falou, espera, não é o momento de falar isso. Ele não age segundo a nossa pressão, segundo a nossa agenda. Ele não age segundo as nossas finanças, segundo o vencimento das nossas contas. Ele age segundo a soberania e para cumprir o propósito dele. Deus tem um propósito. Eu já falei desse propósito aqui, que é reunir todo o seu povo para glorificar a Cristo. Esse é o propósito principal. E a realização de um milagre pessoal na sua vida é para cumprir o propósito principal, de alcançar mais pessoas para estar reunidas diante do trono de Cristo, adorando Ele. Esse é o propósito principal. Então é a agenda de Deus. Não adianta você achar que Deus é pressionado pela circunstância, que Ele é pressionado pelas pessoas. E algo importante, você vai falar assim, então vou largar tudo. Deus, mesmo assim, Ele não está alheio e despreocupado com as nossas causas. Ele não está despreocupado com os nossos sonhos. Mas Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele sabe o que é melhor. Deus, Ele está à frente do nosso tempo. Ele tem a visão completa. Nós não temos a visão completa. Tem coisa que a gente nem vai saber porque demorou tanto para se realizar. Tem coisa que a gente vai saber lá na glória. Tem coisa que nem lá na glória vai ser explicado para nós. E está tudo bem. Porque Ele continua sendo bom. Porque lá vai ser a plenitude da alegria. Então, enquanto nós estamos esperando, Ele está moldando o caráter de Cristo. Enquanto você está esperando chegar, realizar aquele milagre, Deus está preparando algo maior e algo melhor para você. Você crê nisso? Você pode glorificar o Senhor por isso na sua vida? Deus tem algo maior e melhor para você. Não há Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele confiam. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Vamos ler lá em Salmos, Salmo 125. Eu vou ler aqui na NVI, 125:1. Mas isso não impede de você abrir na sua Bíblia. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Nós
não seremos abalados diante das situações, diante das más notícias que chegarão até nós, porque nós confiamos no Senhor. Nada, ninguém, demônio nenhum, situação nenhum, mandinga nenhuma, macumbaria nenhuma, diagnóstico nenhum pode chegar na sua vida e vai te abalar. Eu estava no cabeleireiro esses dias, e aí falei do roubo do meu carro, e aí o meu cabeleireiro falou isso. Nossa, deve ter alguma coisa sobre você, deve ter inveja. Eu falei para ele, eu não acredito nisso, meu querido. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus poderoso sobre a minha vida. Eu não vou ser abalado por causa das situações. As situações chegam para todas as pessoas. E aí eu vou falar disso mais para frente. Mas a diferença é que nós confiamos no nosso Senhor e nada nos atinge. Nada nos atinge. Nada nos destrói, porque nós temos o Cristo que é todo-poderoso, que é a verdadeira rocha inabalável. Lá em Salmo 25, 3, a gente leu 125 e o 25. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que sem motivo algum agem traiçoeiramente. Esperar no Senhor, seja o tempo que for, não vai trazer decepção para as nossas vidas. E ter paciência diante de Deus não vai trazer em nenhum momento decepção, mas vai trazer uma árvore frondosa com frutos bons. Vai nos aperfeiçoar a imagem e semelhança de Jesus. Esperar vai nos fazer parecidos com Jesus e a nossa face irá brilhar e nós seremos radiantes, alegres. A esperança no Senhor, ela traz isso. Diferente na esperança em tantas outras coisas. Outro ponto importante que às vezes que a gente não gosta e faz errado. Para viver milagres é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Não é nosso papel discutir com Jesus, mas obedecer. As suas ordens, elas não são para serem questionadas, mas obedecidas. O segredo para a vitória é a obediência. O segredo para viver no reino de Deus e desfrutar desse reino, já aqui na terra, é obedecer. Obedecer os princípios da palavra de Deus e obedecer às ordens, por mais descabida que possa ser. Se você sabe que vem do Senhor, você vai fazer. Às vezes, as ordens elas podem não fazer sentido. Às vezes, elas podem ir contrário à lógica, à sua lógica. O Guilherme contou o testemunho dele, acho que foi na terça, de que toda lógica, todo pensamento que ele tem, da forma de fazer as coisas, Deus colocou ele na parede. Não, você vai fazer de outro jeito. E aí veio o milagre sobre a vida dele. E é assim que funciona. Deus ele vai desfazer a razão das nossas vidas para poder que a gente viva um milagre. Só que a gente precisa caminhar em obediência. Devemos obedecer a Jesus, mesmo quando nossos sentimentos nos pedirem para fazer a coisa contrária. Por isso que esse negócio de eu senti no meu coração, por exemplo, eu senti no meu coração que é ele. Eu orei e senti no meu coração que é ela. Cuidado com isso daí. Cuidado com isso daí. É para esse lado aqui. Esse exemplo. Ou eu orei e senti no meu coração que é o tempo de eu ficar fora da igreja um pouquinho. Coisa errada aí. Quando nós
obedecemos a Deus de maneira irrestrita, nós podemos experimentar uma mudança total da nossa pessoa. Você muda. Você que vai ser transformado. E aí, Deus vai te dar o acesso para o sobrenatural. E aí Ele vai te dar a senha. Ele vai te dar a chave para você abrir a porta do sobrenatural. Quando você muda, quando Ele percebeu a mudança que houve no seu coração, na sua mente, quando você partiu para uma atitude de rendição completa aos pés dele, Ele fala: eu confio nesse cara. Eu confio. Toma, aqui. Acesse o sobrenatural. Acesse os tesouros escondidos que tem sobre mim. As nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. Toda situação, você olha e você vai falar: é impossível para mim. Mas para Jesus, é fichinha de fazer. Nós estamos neste mundo, no planeta Terra, e algo que a gente precisa entender é que, mesmo nós sendo cristão, nós estamos sendo expostos aos mesmos problemas de quem não é. Ser cristão, aceitar Jesus, ser filho de Deus, estar nessa terra, não nos coloca numa bolha em que nós estamos livres de problemas. Nós não estamos imunes a viver problemas, a viver um assalto, a viver uma desilusão amorosa, a viver o desemprego, a ficar doente, a ter uma doença grave, a ter um sonho não realizado. Os salvos também enfrentam sofrimento. E isso precisa estar claro no nosso coração. A chuva vem para todos. Mas a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê não são as circunstâncias, não são as situações, não é a doença, não é o sonho não realizado, mas onde a sua vida está fundamentada, onde está a sua fé, onde ele crê. E nós precisamos caminhar e de crer e de querer. E isso é só o Espírito Santo que vai nos trazer. A gente precisa mudar de uma maturidade de que o reino são só delícias de coisas que eu gosto. E a gente tem muito isso. Será que vai ter isso lá no céu? Porque é tão bom. Mas de que o reino de Deus é contemplar, é o rei, é estar junto com o rei. Não são as delícias, mas a alegria é estar junto com o rei, desfrutando da glória dele. Nós precisamos mudar. E isso só vem com a maturidade cristã, com a busca do Espírito Santo. E nós precisamos fundamentar a nossa vida e edificar em Cristo. Para viver milagres na sua vida, você precisa edificar a sua casa, a sua família, a sua própria vida sobre a rocha que é Cristo. Você tem feito isso? Na busca da palavra? Edificar a vida em Cristo exige trabalho, exige preço, existe um custo. Para chegar no milagre, embora é só Deus quem faça, existe todo um caminho para isso. Algumas exigências da parte de Deus. Então, para caminhar na maturidade, chegar na maturidade cristã, você precisa edificar, construir a sua casa em um lugar chamado Cristo, que é a rocha inabalável, que não existe outra igual. Não é na igreja, não é sobre a vida de um líder, não é sobre a vida de um profeta, é sobre a vida do nosso Deus Todo-Poderoso. Há coisas na nossa vida que são verdadeiros montes no nosso caminho.
verdadeiras pedras. Entretanto, coisas que são difíceis, às vezes, da gente superar, coisas que você está lutando, mesmo tendo aceitado Jesus, tem sido difícil de superar, você não vê solução, mas aquilo que é impossível para o braço da carne, é possível para Deus, quando nós exercitamos a nossa fé. Tudo é possível ao nosso Deus. Essa simples frase é a frase que tem que, a partir de agora, moldar a sua vida. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver ou voltar a ser dessa forma. Aquilo que o ser humano não pode fazer com inteligência, com força, com poder, Deus pode fazer. E nós precisamos confiar que Ele pode, que tudo Ele pode. E não só com palavras, mas com atitude. Uma pequena fé num grande Deus é mais poderoso do que a fé em qualquer outra coisa. Deus é a força mais poderosa do universo, capaz de mover montanhas, de transformar corações. Sabe aquela pessoa que você acha que é intransformável? Deus é capaz de transformar ela. De curar doença incurável. Ele é capaz de expulsar demônio, de restaurar famílias, de desfrutar a vida eterna. Deus é capaz de pegar algo que está totalmente morto, de estar destruído, que acabou, e falar: não, não acabou. Há esperança. E eu vou realizar. Deus pega um vale de ossos secos e transforma aquilo num exército. O vale de ossos secos que existe, a situação que existe sobre a sua vida, que é um vale de ossos secos, Deus pode transformar em um exército, trazer vida de novo. Você precisa crer nesse Deus. Você precisa mudar a sua atitude. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Nenhuma enfermidade resiste ao poder de Jesus. Não existe febre, dor de cabeça, surdez, cegueira, rouquidão, dor no joelho, dor nas costas, dor no estômago, esterilidade, em que Jesus não pode exercer o poder. Deus está operando sobre essas coisas que eu falei aqui. Deus está operando sobre nós. Ele está mostrando que é possível você ser curado e você está sendo curado para depois mostrar para as pessoas que Ele pode fazer. Você confia nesse Deus? Deus está fazendo. Basta uma palavra do nosso Deus. Uma palavra. E tudo muda. E tudo se transforma sobre nós. E os milagres acontecem. O homem pode falar, é incurável. Não existe histórico no mundo de cura dessa doença. Deus, ele faz o contrário. Ele mostra que é possível. Ele cura todas as enfermidades, físicas, emocionais, espirituais. Ele tem esse poder de fazer. Jesus, ele é o verdadeiro remédio. É o remédio que está em nós. Por isso que nós temos que ir sobre as pessoas e ministrar esse antídoto, ministrar esse remédio, liberar o rio de vida sobre as pessoas, liberar a cura sobre as pessoas. Você precisa impor as suas mãos e liberar sobre você o poder que há de Deus. Olha nas suas mãos aí. Simples mãos. Mas por ter o Espírito Santo dentro de você, quando você coloca a mão sobre as pessoas, elas serão curadas. Você precisa ter ousadia e falar. A pessoa fala, eu estou com dor, sei lá, nos rins. Posso, com todo cuidado, colocar a mão sobre ele? E vai fluir poder de você. Poder que vem de Deus. E a pessoa vai ser curada. E você precisa insistir.
Ah, não aconteceu naquele momento, mas eu vou continuar orando. Posso orar de novo? Posso orar de novo? Seja o chato. E Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Ele tem poder sobre todas as enfermidades. Talvez você esteja olhando para a situação e falando, já orei tanto. Mas Deus, Ele está mostrando hoje de que Ele quer fazer. E fazer através de quem? De você. Você não precisa ir até o outro país onde está acontecendo grandes milagres com um homem, com uma mulher. Você não precisa ir na igreja que tem o cara que faz isso ou aquilo. Os profetas de Deus estão aqui diante de você. E você pode procurar qualquer uma dessas pessoas para orar, para colocar e impor as mãos sobre você. E fluirá o poder de Deus sobre a sua vida. Em Jesus, a vida, a saúde, a libertação. Enfermidades nessa vida ainda nos atingem. Elas chegam. Os diagnósticos chegam. A ciência tem suas limitações. Mas Jesus desconhece toda a impossibilidade. Jesus, Ele pode fazer. Pode estar acontecendo cirurgias celestiais no céu. E essa cirurgia é para curar algo de você, em você. Tudo Ele pode. Jesus, Ele tomou nossas dores. Jesus tomou as doenças. E sabe, a gente leu esse texto de Mateus e a gente vê ali uma série de sequências de milagres que Jesus fez. Ele é o mesmo. O poder dele não mudou. Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade. Ele cura os enfermos. Ele liberta os cativos. Ele restaura a alegria. Ele restaura a paz. Basta uma palavra do nosso Deus. Para Ele não existe causa perdida, problema insolúvel, doença incurável. Ele pode tudo. Tudo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não desista. Não pare de lutar. Não pare de orar. Não pare de interceder. Não pare de esperar uma intervenção extraordinária de Deus na sua vida. O que nos impede de viver milagres? O primeiro deles, e é ponto comum de qualquer autor, pessoa, é a incredulidade, a falta de fé. É a primeira coisa. Você não crer, já barrou. Já perdeu. Esse é o nosso maior obstáculo, a nossa incredulidade. Às vezes a razão, em relação ao poder de Deus, vai limitar a sua atuação. A fé é o catalisador para o milagre. E a falta dela vai impedir que o divino, que o poder de Deus se manifeste em nossa realidade. A gente vê isso quando Jesus foi lá na própria terra dele e a palavra diz que ele pôde fazer poucos milagres ali. Ele ainda fez milagres, mas ele pôde fazer poucos milagres por causa da fé das pessoas. E a palavra de Deus lá no livro de Marcos diz que ele usa um termo, e ele ficou admirado com a incredulidade deles. Tantas coisas que eles viveram e eles ficaram incrédulos. E a gente pensa que isso não acontece com a gente. A gente vê várias coisas, a gente conta, mas chega a situação difícil, já desanima. Não se trata se Deus pode ou não agir, mas se trata se você é receptivo à ação de Deus, se você tem fé, por menor que ela seja. O que impede nós vivermos milagres? Primeiro, a incredulidade, a falta de fé. Segundo, a desonra.
a desonra tanto a Deus, quanto às suas verdades, quanto aos seus representantes. Também pode ser um impedimento para a gente viver milagre. Quando a gente trata algumas coisas com desrespeito, com familiaridade, às vezes a familiaridade faz com que a gente fique à vontade. Nós criamos um ambiente que não favorece o agir e a manifestação do poder de Deus. Por isso que a gente precisa sempre nos policiar diante dos lugares que a gente está, das coisas que a gente fala. Às vezes a gente está num lugar, está uma pessoa ministrando a palavra, cantando, que você não gosta muito, vamos falar assim. Ou acha a ministração ruim, acha que canta mal, acha que não ora bem. E aí, diante disso, daquela situação, você poderia viver o milagre. Deus ia liberar o milagre sobre você. Mas você está tão alheio, nem acredita, não honra, e aí você não experimenta o milagre, a manifestação do poder de Deus. A honra e a reverência abrem portas para o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Essa mesma história que eu falei de Jesus em Nazaré mostra que, pelas pessoas olharem ele como o filho do carpinteiro, não honrá-lo, não dar atenção, impediu a manifestação de mais milagres sobre a vida deles. E isso acontece com a gente. E a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Outro ponto que impede da gente viver milagre: pecado e falta de arrependimento. Pecado, ele nos afasta de Deus. E quem faz o milagre é Deus. Se eu estou longe de Deus, eu não vou viver milagre. É outra coisa que você está vivendo, mas não é milagre. O pecado, ele cria uma barreira entre nós. E a falta de arrependimento impede que a gente tenha comunhão com Deus. E vai impedir a manifestação das bênçãos e dos milagres nas nossas vidas. O pecado é sério. Se eu quero milagre, eu preciso arrancar o pecado da minha vida. E como que eu arranco o pecado? Me arrependendo. Lá no texto de Isaías 59, 59:1. Isaías 59:1. Diz assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. As nossas maldades que nos separam de Deus. Mas, aí no versículo 1 diz que o Senhor não é fraco demais para nos salvar. Se nós confessarmos e nos arrependermos, a conexão com Deus, ela volta, ela é restaurada e nós podemos novamente experimentar os milagres. A falta de oração é um impedimento para viver milagres. A oração é a forma que Deus nos deu para nos comunicarmos com Ele. Não é um médium que você vai procurar. Não é pedrinhas. Não é por outra pessoa, embora nós temos a intercessão de outras pessoas. Mas é a oração que nós comunicamos com Deus. E que nós convidamos o Senhor. Senhor, pode vir e intervir nessa situação.
A ausência de uma vida de oração, a ausência de uma vida de intercessão, pode ser um indicativo de que nós não estamos buscando a manifestação do poder de Deus. A Bíblia nos diz, e isso é um indicativo de que você não desistiu do seu milagre, para nós orarmos sem cessar. Para nós pedirmos, buscarmos, e nós vamos o encontrar. Para nós batermos e as portas se abrirão. A oração é indispensável para que você desfrute de uma vida do sobrenatural de Deus. É através da oração que você expressa que você é dependente de Deus. E nós damos a permissão para que Ele possa agir. Quando eu oro, eu estou dando permissão. Senhor, essa situação, pode ir. Faz o que você pode fazer. Outra e última situação que eu vou colocar aqui como impedimento para viver um milagre é o foco errado. Quando nós buscamos milagres para espetáculo, e você já viu isso muitas vezes, para o benefício próprio, sem um relacionamento genuíno com Deus, nós não vivemos e até perdemos o milagre. Jesus repreendeu aqueles que buscavam Ele, buscavam os sinais sem um verdadeiro desejo de segui-lo, sem um desejo de entender a mensagem, para viver e continuar vivendo milagres. Você precisa decidir ser discípulo. Você precisa responder, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero fazer a tua vontade. E aí, os milagres vão acontecer. Senhor, os milagres são para que as pessoas conheçam o Senhor. As coisas boas que aconteçam na minha vida é para eu abençoar. O testemunho de cura que eu vivi é para eu contar para todo mundo. Por isso que você não pode se atrasar. Já vou puxar a orelha do Fábio aqui. Fevereiro, Fábio, para contar o testemunho. A gente está em junho já. Você vem em fevereiro, Fábio. Não demore. A gente tem que falar. Porque se a gente deixa para amanhã, e se Jesus voltasse? E o meu testemunho ia levar a pessoa para conhecer esse Jesus. Não dá para deixar para amanhã. Fala tudo errado, escreve tudo errado. A gente traduz aqui o seu testemunho. Não tem problema. Não precisa falar lindo. E o Fábio fala lindo, vocês viram hoje aqui. Fala bonito. Então, o verdadeiro milagre é para glorificar a Deus, para cumprir o seu plano. Não é para satisfazer só os nossos desejos. A gente precisa compartilhar milagres. E aí eu quero ler um texto com você, que ia ser a base dessa ministração, mas mudou tudo. De Joel, profeta Joel. Vocês sabem achar Joel aí. Joel 2. Depois de Oséias, profeta menor. Vocês têm que cantar a musiquinha lá do Ministério Infantil para decorar os livros da Bíblia. Joel 2, 28. Joel 2, 28. Que legal. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra. Nós somos esse povo que Deus derramou o Espírito dele. E nós, como povo de Deus, temos um privilégio.
e uma missão de, através desse Espírito que está derramado sobre você, fazer com que Deus seja conhecido. Mostrar o poder de Deus não é para vangloriar homens. Se a pessoa está se vangloriando, está errado e ela vai se ver diante do Senhor. Mas é para fazer o nosso Deus conhecido. E entre tanta coisa que a gente vive com Cristo, a realização de milagres, ela está entre nós. É levar os feitos de Deus para as pessoas. Nós precisamos nos incomodar quando os milagres não estão acontecendo, não estão sendo vistos. Nós precisamos pensar, as pessoas precisam ser impactadas e eu devo a elas um encontro com Deus. Nós somos filhos de Deus e nós somos destinados a revelar o nosso Pai ao mundo. Nós somos os discípulos. A partir dos discípulos, os milagres continuaram. Os milagres continuam no tempo agora, no tempo presente, com os discípulos que estão aqui? Qual o milagre que você tem para contar, não na sua vida? O milagre que você foi lá, intercedeu, orou e aconteceu. Nós somos esses que vamos fazer Jesus conhecidos. Nós vamos fazer como Cristo fez, tendo comunhão com o Pai, andando na unção do Espírito Santo, e aí nós vamos trazer o céu para a terra, trazer o céu para este lugar, com demonstrações de poder de Deus. Nós vamos orar no final, e eu quero que você tenha essa autoridade de orar e manifestar o poder de Deus sobre nós. Nós fomos comissionados para fazer o impossível. Você foi comissionado para fazer o impossível. Não foge, Kaique. Você foi comissionado para fazer o impossível. Não foge, não vai embora. Você foi chamado para fazer o impossível. Nossa fé nos dá acesso a todos os recursos do céu. Por isso que Deus nos mandou a fazer o impossível, a confiar. Nós precisamos usar as promessas de Deus e ministrar sobre a vida das pessoas. De todas. Nós temos unção para curar as pessoas, para trazer o livramento. Essas coisas nós não vamos usar no céu. Nós precisamos começar a usar agora. Profetizar sobre a vida das pessoas agora, porque lá não vai ter necessidade de profetizar que a pessoa vai ser curada, liberta, salva. Porque todos nós já vamos estar. E é aqui que a gente vai fazer o impossível. Essas graças que Deus deu para nós, essa unção, essa autoridade que está sobre você, é para ser usada aqui. A unção de Deus nos capacita a ser semelhante a Jesus e a fazer boas obras nessa terra. A unção é uma pessoa, é o Espírito Santo que está dentro de você. É o Espírito Santo que está apaixonado em fazer milagres, desesperado em agir no nosso meio, em trazer cura, transformação. Quando nós deixamos o Espírito Santo atuar, a atmosfera, o lugar é transformado, o ambiente é transformado e facilita que as pessoas conheçam esse Deus, se cheguem a esse Deus. É o impacto da presença de Deus sobre as nossas vidas. Deus agindo sobre nós com liberdade. E nós precisamos colaborar para isso. E aí nós vamos crescer. E aí a gente vai ter crescimento exponencial, inexplicado, pelo impacto, não de métodos, mas pelo impacto do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar em ousadia, com palavra profética, para mudar o ambiente, para ser o catalisador que provoca os milagres, a ação do divino sobre nós, para transmitir a palavra de Deus e a palavra gerar milagres. Nós temos que
declarar que o nosso Deus está aqui, reina, que o Espírito está sobre nós e o diabo não vai vencer, a doença não vai vencer. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero chamar a nossa pastora aqui para orar por nós, para dirigir essa oração. Mas eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo. De repente, tem uma pessoa que você nunca conversou, mas veio a imagem, veio a voz do Espírito Santo para você orar por ela. Não há limitação para o Espírito Santo. Não fique preso onde você está. Deus está agindo entre nós. E nós vamos orar e Deus vai fazer milagres entre nós. Você crê nisso? Então comece a orar aí no seu lugar. Amém, irmãos? Você é um agente de milagre. Então, de 2 em 2, pega na mão da pessoa que está aí do seu lado. Se não for esposo, orem por outra mulher, outro homem, tá bom? Vamos, 2 em 2 aí, a gente vai orar. Você vai orar por essa pessoa que está segurando na tua mão. Tá bom? Homem com homem, mulher com mulher, por favor. Você é um agente do Senhor. Você vai orar por essa pessoa e essa pessoa vai orar por você. E nós cremos que o Senhor vai nos capacitar neste momento. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós apresentamos a vida, Senhor Deus, de cada um aqui diante do Teu altar, Pai. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós. Vem, Senhor Deus, sobre nós, Pai. Neste momento, Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Pai Santo, Pai querido, nós somos agentes do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha nos capacitar, Pai. Senhor Deus, vem neste lugar, Senhor Deus, com a tua unção, com a tua cura. Senhor Deus, vem tirar barreiras, quebrar, Senhor Deus, levante, Senhor. Pai Santo, Pai querido, o que está impedindo o meu irmão e a minha irmã, Senhor Deus, de estar ministrando a tua palavra, Senhor Deus, de estar comprometido com o reino. Se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, Senhor, é porque o Senhor tem algo para nós. A nossa vida tem um valor, tem um propósito para nós estarmos aqui. Senhor Deus, que nós possamos ser cheios da tua unção, da tua glória, por onde nós passarmos, Senhor Deus, possa haver bênção, transformação, Pai, libertação, Senhor, não por causa da nossa glória, mas para que seja glorificado o teu nome, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, Senhor. Vem, Senhor. Enche, Pai. Enche este lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ore pelo seu irmão, querido. Ore pela sua irmã. Neste momento, segura nas mãos dele. E vem, Senhor Deus, que o céu venha descer neste lugar. Que o céu venha descer neste lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais fogo, mais unção, Senhor, mais graça, Senhor, mais da tua presença, mais fome e sede por mais de ti, Jesus. Declara sobre a vida do teu irmão, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, mais da tua graça, mais da tua unção, mais da tua presença, Senhor, mais da tua graça, mais da tua unção, mais da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, capacita-nos, Senhor Deus, para a tua boa obra. Senhor Deus, queremos ter no nosso coração fervorosa unção, fervorosa graça, fervorosa fome e sede por mais de ti, Senhor. Pai Santo, Pai querido, o que é importante para o Senhor, o que é valor para o Senhor, que possa ser valor para nós também, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Glórias ao teu nome, Deus, glórias, glórias, glórias ao seu nome. Vem, Espírito Santo, tu tens total liberdade para agir no nosso meio, para agir no nosso coração, na nossa mente. Muda valores, Senhor Deus, em nós. Muda, Senhor Deus, valores em nós. Pai Santo, Pai querido, quantos de nós tem perdido tempo? Quanto de nós, Senhor Deus, tem se detido em coisas que não é valor para o Senhor? Que nós possamos valorizar aquilo que é importante e valoroso para o Senhor. Pai, que sejamos melhores pais, que sejamos melhores filhos, Senhor, melhores servos do Senhor, Pai. Senhor Deus, que seja prioridade para nós buscar a tua presença em ter intimidade com o Senhor, buscar ter santidade, Pai, e fazer no nosso secreto, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Pai, que sejamos árvores frutíferas, Pai, em Ti, Pai, e que o Seu nome seja glorificado neste lugar e através da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço por esse culto desta manhã. Levanta as suas mãos aos céus e agradeça por esse culto. Obrigada, Senhor Deus, por mais esse culto na tua presença. Obrigada, Pai, pela nossa casa, cada família aqui representada. Obrigada pela tua palavra que nos fortalece, nos anima, Senhor Deus, nos corrige. Obrigada, Deus, por cada irmão, cada irmã que serviu aqui, Senhor Deus, com seu trabalho nesta manhã. Obrigada, Deus, obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és bendito. Nos leva, Senhor, em segurança para as nossas casas. Guarda a nossa mente, Senhor Deus, e os nossos pés de pecar contra o Senhor. E nos dê, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor, querida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. O Rafa falou do pastor? Falou, né? Então, o pastor mandou um beijo, não está aqui, viu, queridos? Mas a semana que vem ele vai estar em nome de Jesus, tá? Deus abençoe você, um bom domingo.